Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos ao culto de domingo, hoje, em nome de Jesus. Eu oro que este culto traga benefícios tremendos para cada um de vós. Assim que vocês vieram, não voltarão vazios. Terão nova força, terão um novo começo, terão um novo poder, terão um novo cometimento para o Senhor em nome de Jesus. De tal maneira que qualquer coisa que está acontecendo em sua volta, atrás de ti, em frente de ti, você andará em cima, alto, grande, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por hoje. Abençoamos porque que gozo é estarmos na sua presença. E nós sabemos que assim que aprofundamos na sua palavra, o nosso gozo no Senhor aumentará em nome de Jesus. O Senhor tomará a vida de cada um de nós, de toda a família, de toda a igreja. E o Senhor nos fará irmos em cima nas coisas do Senhor em nome de Jesus. Grandes coisas, coisas profundas, verdades profundas, grandes bênçãos da sua palavra hoje em nome de Jesus. Nos faça não somente ouvintes, mas aqueles que iremos possuir as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um bom amém final. Amém. Vamos para a 2 de João. Só tem um único capítulo. Versículo 4. Estamos vendo todo o capítulo, mas vamos ter o versículo 4. Me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Pensa em si. Como pai, como uma mãe, como um pai. E o apóstolo ouviu sobre o teu filho, aquele filho que você nasceu. Será que ele pode dizer: eu me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, salvo pela verdade, santificado pela verdade, enchidos pela verdade, emergidos pela verdade, sendo corajosos pela verdade, tendo convicção pela verdade. E o apóstolo, por sua causa, por causa da sua família, ele diz: eu me alegro. Não somente me alegro moderadamente, mas muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. A verdade é que, assim como temos recebido o mandamento do Pai, olhar para a sua vida e olhar para si como um filho de Deus, como um convertido, como um crente, e olhar para os seus pais espirituais que te trouxeram para o Senhor. Será que os seus pais espirituais, ou será que você pode dizer para o seu pastor, para o seu parente espiritual, para o seu pai no Senhor, a sua mãe no Senhor, que eu me alegro, muito me alegro, por ver os seus convertidos, os seus filhos espirituais, os tenho achado andar na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Ele está a olhar para aquele que planta a igreja, como um evangelista, foi para lá, lá e lá. E ele plantou uma igreja aqui, plantou uma outra igreja lá, e um apóstolo vai em volta, começa a supervisionar e ver a vida daqueles convertidos, das novas igrejas que foram plantadas, e ele fazer uma carta
para aquele que plantou aquela igreja, para o crente, para o pregador, e ele diz: me alegro. Não só me alegro, mas muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos, naquelas igrejas onde você plantou, aquelas igrejas onde você é um pastor, que aquela igreja estão a andar na verdade. Não só estão a andar naquela verdade que eles escolhem, que eles querem obedecer. Pessoas que escolhem o que vão andar nela. Dizer que isto aqui eu vou aceitar, mas isto eu não aceito. Eu creio isto, mas isto eu não acredito. Eu aceito isto, mas isto eu não vou aceitar para mim. Mas aqui, o apóstolo diz, assim que olho para os seus filhos, olho para os convertidos, olho para as igrejas que são chamadas como que você plantou, ele diz, muito me alegro por achar esses filhos, achar esses convertidos, amando a verdade, aceitando a verdade, crendo na verdade, engajando-se na verdade, fazendo da sua vida estar de acordo com a verdade. E eles creem não somente numa parte da verdade, mas eles creem em toda a verdade que lhes foi revelada. Assim como nós temos recebido o mandamento do Pai, o Senhor olha para ti como um daqueles filhos. O Senhor olha para ti como um daquele convertido, como um daqueles membros desta igreja. Será que os que olham para a sua vida, será que os que olham para o seu comportamento, será que aqueles que olham para o padrão da sua conduta, será que eles podem dizer, depois de tudo que tem sido feito, ou dizer que não és membro daquela igreja? Nós não somos membros daquela igreja, mas nós conhecemos pessoas daquela igreja. Mas há uma coisa que nós podemos falar sobre os filhos dos rapazes e meninas, mas se há algo que nós podemos falar sobre aqueles convertidos, aqueles que concordam com aquela igreja, aqueles que são membros daquela igreja, aqueles que são entregues naquela igreja, que vão rezar naquela igreja. Mas será que essas pessoas podem dar um testemunho e dizer, muito me alegro, porque eu vi os convertidos, os filhos, os líderes, ou as pessoas daquela igreja que andam em toda a verdade das Escrituras, a totalidade da verdade, a inteira verdade, a completa verdade, a verdade que transforma a vida, a verdade que entra em ti, a verdade que muda totalmente e purifica o homem interior, acheios andando na verdade. É exatamente como nós recebemos o mandamento do Pai. Eles não mudam, eles não interpretam mal, eles não constroem mal e eles não mudam a verdade, a não ser que recebem esta verdade como lhes foi dada, assim como temos recebido mandamento do Pai. João, o amado, o apóstolo menor dos 12 apóstolos e o último a morrer dos apóstolos, enquanto todos morreram, por terem sido mortos, João morreu mais tarde por uma morte natural. Agora ele tinha 90 anos de idade. Ele viu o princípio do cristianismo. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio, trouxe o ministério, o cristianismo, é a vida redentiva às pessoas. O mesmo Jesus morreu. O mesmo Jesus, ele viu Jesus já morrer, Jesus já ressuscitar dos mortos. Ele viu Jesus falando com eles naqueles 40 dias. Ele viu Jesus quando foi para o céu. Agora, ele tinha a idade de 90 anos.
já era um homem velho, olhando para o que o Senhor tinha lhe dado, toda a verdade santificadora, a verdade que nos empodera, a verdade que nos tira da terra para o céu. E ele olhou para os filhos, olhou para os convertidos desta mulher, que ele escreveu para ela e disse a ela: muito me alegro. Eu olho para toda a sua vida, olho para a vida de todos aqueles teus filhos e comparo com a sua vida, comparo o seu caráter, comparo a sua consagração com aquilo que nós recebemos do nosso Pai através do Senhor Jesus Cristo. Há um comentário que eu tenho a fazer. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam consistentemente, andam constantemente, andam firmemente, andam corajosamente, andam sem se comprometer na verdade, andam exatamente assim como temos recebido o mandamento do Pai. Eu falo para vós hoje, andando na antiga verdade até o fim, andando em toda a verdade até o fim, andando em toda a verdade. Não é metade da verdade, não é a verdade com engano, mas é toda a verdade, andando em toda a verdade até o fim. Estou olhando para Provérbios 23, Provérbios 23. Compra a verdade e não vendas. Compra a verdade e não venda. Há tempo na vida das pessoas, seja dívidas, e não são capazes de manter as suas famílias por causa das dívidas. Tudo que eles têm na casa. Começam a reparar os bens que têm em casa. Qual é o bem que nós podemos dispensar para nós guardarmos a nossa alma e o corpo, para nós podermos pagar tudo que temos que pagar? E eles começam a vender isto, vendem aquilo, vendem aquela outra coisa. O Senhor diz: aquilo que vier, aquilo que vai, aquilo que acontecer e aquilo que não acontecer, não importa aquilo que os economistas dizem, não importa a situação em sua volta, há uma casa que não podes vender até coisas materiais, há uma comodidade que não podes vender, há uma verdade que salva, verdade que santifica, verdade que empodera, verdade que nos toma da terra para o céu. Esta verdade, podes vender qualquer coisa na tua casa, podes vender qualquer outra coisa como propriedade, pode vender qualquer outra coisa na sua comunidade. Compra a verdade e não venda. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Esta é a verdade e temos que viver nela. Esta é a verdade. A verdade temos que passar para os nossos filhos. Quando tu compras a verdade, vives na verdade, andas na verdade, os seus filhos começam a crescer da infância para se tornarem crianças, depois ficam adolescentes e depois ficam adultos. Eles podem testificar, podem falar do pai e da mãe e dizer que mãe está santificada, pai está santificado, pai e mãe, todos eles compraram a verdade e eles passaram a verdade para nós e não venderam a verdade. Sim, e isso pode acontecer, talvez você partir desta terra. Os teus filhos podem dizer: há uma coisa que podemos dizer do nosso pai e da nossa mãe. Há uma coisa que podemos falar dos nossos pais. Até ao último momento que eles morreram, eles andaram na verdade, ensinaram-nos a verdade, viveram pela verdade. Compra a verdade e não a vendas. Anda em toda a verdade até ao fim. Apocalipse capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2, 25. Apocalipse 2, vamos ler versículo 25. Mas, o que tendes, o que é que nós temos? Assim que vens adorar conosco nesta igreja, você tem a salvação, você tem a santificação, você casa, agora tens filhos, tens emprego, você veio muito novo, agora estás aqui. O Senhor está dizendo, há algo que você já tem. Será que há alguma coisa que você tem desde que chegaste? É a verdade das Escrituras. Nós nunca escondemos a verdade de ninguém. Você tem a verdade, você possui esta verdade, e você anda nesta verdade. E o Senhor diz, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. É o que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, guardar até o fim. Não existe uma forma de andar na luz por um dia, depois ir às trevas. Não existe um ponto de andar por um ano, na verdade, depois você voltar a andar nas trevas. Não há ponto em que tu andas no amor de Deus, depois começar a haver ódio e amargura no seu coração. A Bíblia nos diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eu oro que você será participante, eu oro que você será possuidor, que Ele vai te recompensar no último dia. Mas, se você continuar na verdade até o fim, se você abraçar a verdade até o fim, se você apreciar a verdade até o fim, se você andar na verdade até o fim e dar-lhe a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho ouvidos para ouvir. Eu disse, eu tenho ouvidos para ouvir. Eu ouvirei a verdade. A verdade que é revelada pelo Espírito em nome de Jesus. Que toda a igreja diga, andando em toda a verdade até o fim. Vamos ver 3 subtópicos na mensagem. Ponto número 1, levantando filhos piedosos que andam na verdade. Levantando filhos piedosos que andam na verdade. Você tem uma família. Você tem filhos. Sabes o que o Senhor quer que tu faças? Talvez pode não ter dinheiro para lhes mandar daqui para lá. Poderás não ter tudo que os pais devem dar aos seus filhos. Mas há uma coisa. Há uma coisa que não deves perder. Deves perder de dar aos seus filhos. Filhos biológicos que você nasceu. Os filhos reais. Eles se tornam adolescentes. Se tornam jovens. Até vão à universidade. Talvez vão para lá e voltam. Os seus filhos. Agora estão andando. Já estão fazendo trabalho. São seus filhos. São seus filhos. Não há tempo que tens que fechar os olhos para os seus filhos. E dizer que já são velhos. Eles se tornarem tão desobedientes que você já não mais poderá falar com os seus filhos. É preciso que você tome responsabilidade de levantar os seus filhos e andarem na verdade. Ponto número 2. Retendo a nossa graciosa convicção à palavra da verdade. Porque nós mesmos, os adultos, crentes, enquanto nós, os pais, mães e pais, andando e vivendo, temos desafios, temos perseguições, temos sofrimentos, seja qual for, no meio da nossa vida, não importa o que pode acontecer, não importam as coisas que nós podemos perder materialmente no mundo,
Há algo que não devemos perder. Ou desistir, é a convicção da graça, da palavra da verdade. Tens que reter, temos que reter. Permaneça nisto. Não permita qualquer coisa, perseguição ou sofrimento, para tirar a convicção da palavra da verdade longe de nós. Ponto número 2. Retendo a nossa graciosa convicção na palavra da verdade. Ponto número 3. Recuperando, restaurando, trazendo de volta, correndo atrás dele, restaurando, desviando a eles da corrupção que eles entraram nela, restaurando compromissos culpados que andam desgarrados da verdade. Há aqueles que estavam conosco antes, talvez fisicamente eles estão aqui, mas eles começaram a buscar as coisas do mundo, começaram a andar atrás do dinheiro do mundo, começaram a buscar coisas tangíveis, materiais do mundo, e eles se desgararam da verdade. Nós precisamos de restaurar. São comprometidos, culpados, se desviaram. Ponto número 3, restaurando os comprometidos, culpados, desviados da verdade. Ponto número 1. Diga-me qual é o ponto número 1, meu irmão, minha irmã. Levantando filhos piedosos que andam na verdade. 1 de João, vamos lá ler 2 de João, capítulo 4, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido mandamento do Pai. Saiba, o João amado, ele escrevia para uma mãe. Ele não mencionou o pai aqui, que faz com que muitos comentadores dizerem: esta mulher talvez era viúva. Mas uma mãe solteira, viúva, ela continuou educando aquelas crianças sem a ajuda do marido. Mesmo assim, teve certeza que aqueles filhos permanecessem na verdade. E isto é o que ele quer que façamos. Ele quer que treinemos os nossos filhos. Ele não quer que você abandone o seu filho. Abandonar para as escolas. As escolas vão dar um conhecimento das escolas, mas eles não vão dar o conhecimento espiritual. As escolas vão dar certificado aos nossos filhos, mas eles não serão capazes de dar a conversão e a convicção aos nossos filhos. Escolas vão preparar os nossos filhos para as coisas da terra, para ter um trabalho na terra, ter uma profissão aqui na terra, para eles terem um emprego e colocarem comida na sua boca, mas eles não irão ser capazes de dar a graça que vai lhes levar para o céu. Por isso Deus deixa contigo. Esta é sua responsabilidade, de você educar o seu filho para que ele alcance a salvação. Se outros estão te ajudando, como os nossos obreiros, na secção dos jovens, eles estão te ajudando a cuidar dos jovens, mas a responsabilidade é sua. Você tem que treinar o seu filho, levantar o seu filho para que ele conheça a verdade, venha a salvação. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Instruir um menino no caminho em que deve andar. Como fazemos isto? Leia a Bíblia com eles. Você demonstra a Bíblia com eles. Corrija eles quando eles se desviarem. Você ama eles. Você conversa com eles. Você se aproxima, seja associado a eles. Tenha interesse do que os seus filhos fazem. Tenha certeza de poder lhes mostrar que não importa o tipo de conhecimento que eles possam ter, devem ter a salvação. Nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador, depois de abandonar os seus pecados. Agora você lhes ensina, você lhes discipula, você lhes treina no caminho que eles têm que andar. Precisam saber do caminho.
como viver a vida, como eles se comportaram, como orar, como ler a Bíblia, como viver uma vida justa. Quando eles quando você como pai não está com eles, ou quando você está com ele, instruir ao menino no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dele. Muita gente disse, muitos pais já disseram, meus filhos, quando estão a crescer, nós lhes fizemos crescer no Senhor. Nós nos ensinamos o caminho do Senhor. Agora que eles vão às escolas, agora que eles vão à universidade, mas agora eles já mudaram. Agora já não é aquele meu filho que eu conhecia. Você não treinou a eles. Você não lhes ensinou. Pessoas do mundo, são elas que lhes treinaram para eles andarem no caminho do mundo, mais do que você ensinou no caminho de Deus. Teus filhos encontraram pessoas do mundo que elas eram mais convincentes do que você. Você não lhes treinou os seus filhos mais do que o mundo treinou os seus filhos. Eu oro que o Senhor vai nos fazer voltar em nome de Jesus. Treina o seu filho no caminho que deve andar. Torna isso um trabalho, um emprego mais importante para ti do que aquele emprego que você sai para ganhar dinheiro. Faça mais importante do que qualquer outra coisa. Quando o seu filho está doente, quando ele está muito doente, como você cuida daquele filho? Aquele filho precisará de dinheiro, de muito dinheiro, mais do que para você treinar aquela criança, cuidar daquela criança. Você tem esforço para ter certeza que a criança tenha saúde, mas a salvação é mais importante do que a saúde física. A conversão é muito importante. Você gasta um tempo, gasta o seu esforço, você transpira, você gasta dia e noite, horas, fica agonizado para que a criança seja curada, esteja bem. Faça mais também para a salvação deles. Instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando se envelhecer, as coisas que misturaram com o coração e a mente, com o sangue, com o cérebro. Olha, pessoas das outras religiões, veja como eles treinam os seus filhos. Veja como nessas pessoas que são chamadas de cristianismo, por exemplo, igreja católica. Veja como os católicos treinam os seus filhos, para que quando envelhecerem, o que os seus pais ensinaram a eles, ainda que não é completa verdade, eles já asseguram esta verdade de forma tenaz. Como é que você diz que crê no Evangelho? Como é que você diz que é no Evangelho? Mas você não é capaz de olhar para o seu filho. Teu filho é difícil. Agora ele parece que é mais alto do que você e ele nega. Você não pode dizer nada a ele. Não pode dizer, meu filho, eu sou responsável por te trazer neste mundo. Sem mim você não estaria neste mundo. Senta aqui e me escute. Com oração, com amor, com cometimento, com consistência, com coragem, com convicção. Você traz esses filhos no ensino da palavra de Deus. Instruir ao menino no caminho em que deve andar. E até que quando envelhecer, não se desviará dele. A igreja diz, amém. Salmos 144. Salmos 144. 11. Livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos. Se olhares para o princípio deste salmo, é um salmo de Davi. Assim que olhes para a família de Davi, o rei, o salmista em Israel, aquele que falou muito sobre Deus, aquele que confiava muito em Deus, você descobre algo estranho que entrou no meio dos filhos da família de Davi. Você conhece a história. Há um filho chamado Aminon, há um filho chamado Absalom e o outro chamado Adonijah. Você pensa sobre esses filhos. Davi tinha que orar, dizer, Senhor, livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que os nossos filhos sejam como plantas
bem desenvolvidas na sua mocidade. Quando o seu filho cresce, de criança para jovem, começa a manifestar algumas coisas. Não fica com medo. Não seja tirado por causa da ação deles. Sabe, nossos adolescentes agora, olha como eles fazem. Mas não se esqueça, você continua pai, você continua mãe. Pela oração, pelo ensino, pelo bom exemplo, tenha certeza que você quer que os seus filhos sejam plantas desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como coluna de um palácio. Veja o próprio Davi. Ele era um homem tal que foi trazido pelo Senhor, pelos pais. Salmo 71. Salmo 71, versículo 5. 71, versículo 5. Em ti, Senhor, confio, nunca seja... Ele diz que ele não sabia nada sobre Deus. O pai é que lhe ensinou para entender quem Deus é, o que Deus pode fazer, os poderes, o privilégio da conversão, da salvação. És a minha confiança desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Alguém lhe ensinou a confiar no Senhor desde criança. Creia no Senhor, assegura ao Senhor. Você não pode se salvar a si mesmo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A educação é bom para nos dar pão e manteiga, mas a educação não é tão bom para nos levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a salvação. Alguém lhe ensinou e disse: eu confio no Senhor desde a minha mocidade. Versículo 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Os meus pais começaram a me ensinar. Meu pai e minha mãe me ensinou. Então eu posso ouvir a sua voz. Agora posso ouvir o seu ensino e treino. Oh Senhor, me ensinaste desde a minha mocidade. Até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Que testemunho de Deus em relação a Abraão. Que gozo Deus tinha em relação a Abraão. Qual era a base que Deus tinha para cumprir as promessas em Abraão? Gênesis capítulo 18, versículo 17. Será que Deus poderá testemunhar sobre ti como pai, como mãe? Como Deus testemunhou sobre Abraão? E o Senhor diz: será que eu posso esconder alguma coisa sobre Abraão naquilo que eu faço? Vendo que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Porque eu o tenho conhecido. Será que pode dizer sobre ti? Deus pode dizer que eu conheço-te, que você não vai abandonar a tua casa enquanto as crianças estão a dormir. Vou trabalhar. Você não vai ficar muito tempo lá no seu local de trabalho, os teus filhos até dormirem. E os teus filhos não sabem nada sobre este homem. E quando ele vem à igreja, diz que eu sou pastor, eu sou obreiro. Mas ele sai de casa, vai à igreja. A mãe e os filhos estão lá atrás, estão lá em casa. E ele diz que se não vierem, eles conhecem o caminho da igreja. Depois do culto, ele senta lá, começa a aconselhar este, aconselha aquele, aconselha. Os filhos deles voltaram. Seja se os filhos seguiram a ele, não seguiram, ele não sabe nada. Será que Deus pode falar de ti como Deus falou sobre Abraão no versículo 19? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos. Ele não vai dizer, eu acho que, nos seus filhos. Ele vai ordenar. A vida dele era uma vida de ordem. A convicção era uma vida de ordenar. O comportamento era um comportamento de ordenar. O seu sacrifício, a sua entrega era uma ordenança.
não é alguma coisa que diz, eu sou um pai morno, não era um pai permissivo. Está bom, meus filhos. Vocês conhecem a igreja onde eu vou. Eu acredito na igreja onde eu vou. Mas agora estou-vos a dizer, meus filhos, na minha igreja, eles pregam a totalidade da palavra de Deus. Se eu não tenho certeza de muita outra coisa, eu conheço aquela igreja, escuto tudo que é feito lá, eu sei que vão me levar para o céu. Que igreja? Por que estás fazendo isso para os seus filhos? Ok, meus filhos, vocês, é vossa escolha. Se querem me seguir, eu ficarei feliz convosco. Mas, se vocês disserem que querem ir num outro sítio, vocês ainda continuam meus filhos, vou vos educar, vou comprar tudo para vocês. Se disserem que não querem o meu Deus, minha salvação, o meu céu, vocês querem ir para os vossos lugares, eu não vou vos impedir de outro para outro sítio. Não é como Abraão. Abraão tinha um cometimento a Deus. Deus disse a Abraão, eu sei, eu conheço que ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho, os filhos, guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Saiba, há um tempo que o seu cometimento da congregação, o seu cometimento na igreja, pode te impedir a grande obra que tens de levantar filhos piedosos. Porque você está muito entregue no serviço de Deus. Corres para lá, corres para lá. Você está cometido em fazer muitas atividades. Se eu não estiver lá, as coisas não vão andar bem. Se eu não estiver lá, as coisas não vão andar bem. Mas os seus filhos, não tens tempo para eles. A sua filha, o seu filho, você não tem tempo para eles. Mas tens tempo, muito tempo, estás lá para a congregação. Abraão não era assim. Tudo que Abraão tinha que fazer, ele entregou-se a si mesmo. Ele iria liderar os seus filhos no caminho do Senhor. E Deus elogiou a ele por isso. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Estou começando pelo versículo 2. Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para guardares os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Você não vai trazer uma doutrina estranha. Você não vai adicionar algo errôneo à palavra de Deus. Você não vai desviar algo estranho, doutrinas estranhas. Não vais tomar as doutrinas como algo estranho. Por exemplo, a doutrina que te diz tens que te negar a si mesmo. Dizer, isto eu não aceito. Isto não vou aceitar. Não tira nada e não adiciona nada na palavra de Deus. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber. Ensina, não abandona, não deixa a palavra, não deixa esses falsos profetas que andam por aí, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, especialmente nesses dias, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para que me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos, e as ensinarão aos seus filhos, e as ensinarão
aos seus filhos. O filho está a crescer. Ensina a eles a palavra. Encha eles com a palavra. Faça a palavra habitar neles. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Os seus filhos já estão a crescer. Os nossos filhos estão a crescer. Como é que eles vão purificar o caminho? Observando conforme a tua palavra. Ouviram a palavra que vai lhes preparar para o céu. E sabem que se eles se apostatarem, Cristo virá a qualquer tempo. Devem ter consciência que Jesus vem em qualquer lugar onde possam estar. Estão na universidade, estão na escola, em colégio, estão a jogar bola, em qualquer lugar. Devem ter consciência, na verdade, de que qualquer pecado que Deus está lhes vigiando em qualquer lugar onde possam estar. Deus ouve toda a conversa em qualquer lugar onde eles estão. Vê todas as ações. Estes ensinos que você dá a eles, eles vão ter. Observando conforme a sua palavra. Versículo 10. Todo o meu coração te busquei. O que fazer? É o que você faz, é o que os seus filhos vão fazer. Você não diz, faça como eu te disse, não faça como eu faço. Você faz com todo o coração, você faz com toda a sua mente, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração. Pai, mãe, filho, escondi a tua palavra no meu coração. Pastor, pregador, membros da igreja, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Estudantes, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você treinar bem os seus filhos, terão consciência da presença de Deus em todo lugar. Como José, na casa de Potifar. O pai não estava lá, a mãe não estava lá. Quando aquela mulher lhe convidou para pecar, ele disse, como farei isto? E pecar contra o meu Deus. O pai ensinou que pecar contra Deus traz julgamento. Disseram, eu não posso fazer isto. Não posso ir naquele caminho. Não posso fazer parte daquela gangue. Não posso alegrar-me com essas coisas. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você não pecará. Os seus filhos não irão voltar para o pecado. A fé em ti vai habitar neles em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, 5. 2 Timóteo, capítulo 1, 5. Ao recordar a fé não fingida, a fé hipócrita, a fé fingida, a fé não sincera, ao recordar a fé não fingida que em ti. Quando eu me lembro da fé profunda, a fé não fingida em ti, a qual primeiro na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Vovó tinha esta fé salvadora. E a avó passou para a mãe do Timóteo tinha fé salvadora, fé que habita, fé sustentadora. A mãe também passou esta fé para Timóteo. O apóstolo Paulo diz, você ficou convertido antes de eu te conhecer. Antes de você se juntar conosco, você já tinha salvação através da sua mãe e através da sua avó. E eu posso dar testemunho que esta fé, a fé salvadora, a fé santificadora, a fé sustentadora, habita em ti desde geração para geração, geração para outra geração. Capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 15.
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Como é que nós treinamos nossos filhos? Não com provérbios locais, não com princípios da nossa tribo. Como treinamos as crianças? Não com aquilo que você sabe dos heróis, ou os heróis de um país. Você lê, você treina os seus filhos com as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Sábio para a salvação. Há filhos, ou membros da igreja, filhos de pregadores, filhos de missionários e de líderes, que são sábios para praticar crimes, são sábios para fazer isto e aquilo, são sábios para fazer muita maldade. Mas no caso de Timóteo, a mãe não disse: o pai não está a me ajudar, só está a me deixar. Esse rapaz aqui, eu sozinha posso conseguir educar esse rapaz. Esse rapaz já está adolescente. Meu marido, você só está a me abandonar. Não, o pai de Timóteo era um grego, era um gentio, mas a mãe era judeia. E a mãe criou Timóteo no caminho do Senhor. Ela não esperou mais ninguém. Há pessoas que só reclamam. O que estão fazendo na igreja das crianças? O que estão fazendo na igreja dos jovens? Meus rapazes não estão se a comportar bem. Educar o seu filho é sua responsabilidade. Você que tem que levantar o seu filho. Não importa aquilo que o seu filho se tornar, Deus vai perguntar a ti: o que estás fazendo com aquela criança? No caso de Timóteo, há testemunho que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A mãe não só ensinava a religião, ela ensinava àquela criança o caminho do Senhor, que lhe trouxe a salvação. Eu oro que será assim em todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Os nossos filhos vão nos ouvir. Eu disse, os nossos filhos vão nos ouvir. Quando nós instruímos nossos filhos no caminho que devem andar, e nós lhes fazemos entender que esta Bíblia é mais alta, esta Bíblia é mais grande, ela tem mais autoridade do qualquer Bíblia, do qualquer outro livro, qualquer disciplina aqui na terra. Faça eles entender. Olha, pessoas de outras religiões, eles trazem os seus filhos para idolatrarem o seu livro santo. Eles nunca colocam o livro na terra ou embaixo. Se alguém faz alguma coisa naquele livro deles, aquele livro que eles chamam de livro santo, eles até podem preferir perder a sua vida, ou dizer alguma coisa, ou fazer alguma coisa para alguém que vai contaminar aquilo que eles chamam do livro santo. E quando vão para o lugar da adoração, os pais ensinaram a eles que eles creem. Você vê, eles se comportam bem. Como é que você vê isto na igreja cristã? Onde esta é a palavra, o que dizer da igreja cristã? Onde temos a palavra que nos leva para o céu. O filho não respeita a Bíblia, que um filho vem para a casa de Deus, nem quer ouvir quando a palavra de Deus vai para eles diretamente, como pregador. O que aconteceu contigo hoje? Você não é suposto de nos ensinar aqui crianças, nos ensinar jovens, vai ensinar nossos pais. Você é adulto e ele também é adulto, mas deixa-nos sozinhos aqui. Como é que você vem à igreja? Você vem à igreja para que tudo que os seus pais te ensinam em casa, nós também ensinamos-te tudo para você ser filho piedoso em nome de Jesus. Um filho salvo em nome de Jesus. Um filho santificado em nome de Jesus. E você tomará a luz da palavra, a luz do evangelho. E você irá e brilhará com essa luz em todo lugar, em todo canto onde você for, em nome de Jesus. E os filhos digam:
E os jovens digam amém. Amém para a vossa vida. Eu disse amém para a vossa vida. Tudo que vocês fizerem, assim que vocês escutam a palavra de Deus, Deus vai te acompanhar, estará contigo em todo lugar. Você será um filho piedoso, será um filho que cresce, será um filho glorioso. E tudo que Deus prometeu para si será sim e amém. E todas as promessas de Deus para nossos filhos serão sim e amém em nome de Jesus. Ponto número 2. Retendo. Quero te fazer uma pergunta, onde quer que você esteja. És grande ou és pequeno? Qual é a sua convicção há tempos atrás? Pergunta-me lá aqui. Qual era a minha convicção no tempos atrás? A mesma convicção que eu tive desde que eu fui salvo. Desde que fui salvo em 1964. Esta mesma convicção eu tenho hoje. Não há nada que eu cria naquele tempo acerca da salvação, acerca da santificação, acerca do cometimento, acerca da consagração, acerca da autonegação, acerca do poder do Espírito Santo. Não há nada de ponta para ponta na Bíblia que eu cria naquele tempo que agora não creio. Muitos colocam, muita água já foi com a ponte. Dizem, a minha convicção está lá. Muitas perseguições já vieram, sofrimento, mas a convicção permaneceu. Haviam oposições e contradições, mas a convicção estava lá. Há aqueles que suportaram, mas depois saíram para o caminho deles. A convicção minha permaneceu. O que Deus quer que você espere como filho de Deus? Permaneça na graciosa convicção da palavra de Deus. Vamos voltar para 2 de João, capítulo 1, versículo 4. 2 de João, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquilo que mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Diz, Senhora, irmão, irmã, adulto, diz para cada um de nós, a convicção que nós tivemos desde o princípio tem que permanecer, que é o amor, que temos que andar pelos seus mandamentos. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, não mude. Já desde o princípio ouviste, não tira nenhuma palavra, não remova nenhuma palavra, como que já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Vigia e supervisiona, toma a palavra. Tens um outro emprego, leva a palavra. Trabalhas num lugar sensível, tome a palavra consigo. Você viaja para a vila, tome a palavra consigo. Entre os seus parentes, seus pais, teve a palavra consigo. Que pode ser tempo de casamento, permaneça com a palavra. Tempo de funeral, permaneça com a palavra. Tempo talvez de tua filha casar ou da tua filha casar, permaneça. Pode ser um tempo de felicidade, algo aconteceu, estás feliz, permaneça na palavra. Talvez pode ser um tempo de tristeza, pode ser um tempo de sofrimento, pode ser tempo de doença, onde pessoas vão te perguntar, será que você vai continuar assim mesmo? Olha, aquelas pessoas tiveram este problema, tentaram ir para lá, tentaram fazer aquilo e tiveram solução. Permaneça na palavra, porque já levaste desde o princípio, permaneça na palavra, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Há pessoas que vão proclamar teorias sobre Cristo, teorias sobre o seu nascimento. Será que Jesus é Cristo ou Cristo é Jesus? Quem é que morreu na cruz do Calvário? Será que é Jesus ou é Cristo? Quem é que ressuscitou de novo? É Jesus ou é Cristo? Que não haja confusão em ti. Jesus Cristo veio na carne, viveu uma vida perfeita.
e ele morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Os enganadores, o anticristo, vão te dizer algo diferente. Permaneça na palavra que ouviste desde o princípio. Olhai por vós, versículo 8, olhai por vós, para que não percamos o que temos ganho. Olhai para vós, para você não pregar em vão. Olhai por vós, para que seu trabalho não será em vão. Olhai por vós, para que você não venha à igreja em vão. Olhai por vós, para que a contribuição e os sacrifícios que fazemos não sejam em vão. Olhai por vós, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. O seu galardão será completo. Assim que permaneceres na palavra, na totalidade da palavra, e habitarmos nela, o Senhor guardará a sua recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Se você tem que guardar a sua convicção, tens que exaltar a palavra de Deus acima de qualquer homem, acima de qualquer mulher. Eu espero que o seu marido irá permanecer na palavra. Mas, se isto acontecer, que o seu marido diga: eu tenho um outro evangelho, eu descobri um outro caminho, a não ser o caminho que te guia para o céu. E ele dizer: eu agora vou estabelecer isto, tu és minha esposa. Estamos juntos. Estamos juntos, na verdade. Estamos juntos. Estamos juntos se você permanecer na salvação. Estamos juntos. Mas se permanecermos na santidade, né, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você se desviar, se tornar um enganador, se tornar um anticristo, não mais estamos juntos. Eu disse não mais estamos juntos. Não estou a ouvir a igreja. Sabe, há pessoas que pensam que casaram com tudo na sua vida. Eles exaltam o casamento mais da salvação. Exaltam o casamento mais da santidade. Exaltam o casamento acima de entrar no céu. E eles dizem: casamento. Ei, casamento é muito delicado, mas casamento eu tenho que vigiar, casamento eu tenho que guardar. Meu marido, minha esposa, meu marido, minha esposa. A esposa não quer permanecer na palavra, mas minha esposa não faz isto, é minha escolha. Se queres permanecer lá, santificação, santidade é sua escolha. Eu vou para o meu caminho, quero ser livre. Então o marido dizer: está bom, eu não posso te abandonar até a morte que nos separa. Então estamos juntos para o inferno, estamos juntos no erro, estamos juntos na falsa doutrina, estamos juntos na rebelião contra Deus. Que Deus proíba. Eu disse que Deus proíba. Saiba, eu tive sorte e fortuna que me tornei crente antes de ir à universidade e colégio, antes de me graduar, antes de casar, antes de ter qualquer coisa. Então, aquela coisa que eu tive depois de ter outras coisas, aquelas outras coisas que vieram depois, não vão tirar salvação do meu coração. O que dizer de ti? O que dizer de ti? Há pessoas que as esposas deles parecem deuses deles. Os maridos parecem deuses delas. Um bom marido. E os parceiros gostam quando o outro torna a eles um Deus. Diz: você me faz ser Deus. Você me faz ser uma deusa. Que vergonha, que vergonha. A sua esposa ser Deus, o seu marido, a sua esposa ser deusa, seu marido ser deusa. Se você realmente, se ele te ama, Deus tem que ser número 1 na vida. É assim que tens que guardar a convicção. O certificado não pode tirar a convicção de ti. Dinheiro não pode tirar a convicção. Amigo, será que tenho amigo?
eu gostava muito de matemática. Era só estudar, estudar, estudar. Não tive muitos amigos. O único amigo que tivemos era da igreja de roupas brancas. Quando eu tive a verdade e guardei a verdade, eu cumprimentava o meu amigo, dizia bom dia, bom dia. Ele não me respondia, mas ele lia, é um bom leitor, mas não cria na palavra de Deus. Amigos não vão se desviar, não vão te desviar da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, todo que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Você quer ser amigo daquele que não tem Deus? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, a totalidade de Cristo, da redenção para a sua glorificação, não recebais em casa, nem tão pouco saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Você não será participante das más obras em nome de Jesus. Permaneceremos na verdade. Vamos reter a verdade. Permaneceremos na verdade. Salmos 119. Salmos 119. 30. 119, 30. Escolhi o caminho da verdade. É uma escolha em que alguém decide. Você sabe que este é o caminho que vai me levar para o céu. E o céu é individual. O céu é individual, não é algo corporativo. Nós fazemos concertos que nós queremos ir para o céu. Não é assim. Você nasceu neste mundo sozinho. Sozinho e nasceste por si mesmo. Você nasce no reino de Deus também sozinho por si mesmo. Você entrará no reino de Deus sozinho por si mesmo. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me a seguir os teus juízes. Você permanecerá na verdade. Você habitará na verdade. E nada tirará de ti esta verdade em nome de Jesus. Os seus amigos não vão te tomar a verdade. Os seus companheiros não tirarão a verdade de ti. O seu esposo não tirará a verdade de ti. Os obreiros cristãos não tirarão a verdade de ti. Há pessoas que não sabem que os apóstolos podem se apostatar. Judas Iscariote se apostatou. Há pessoas que sabem, o obreiro pode se apostatar. Demas apostatou-se. Então, se um apóstolo diz alguma coisa e que é contrário à palavra de Deus, dizem que é um apóstolo, então tem que seguir. Se um obreiro, Demas, disser alguma coisa contrária à palavra de Deus, dizem que está bom, é obreiro e eles seguem. Você não seguirá um apostatado. Você não seguirá um obreiro que voltou para trás. Você não seguirá um apóstolo apostatado. Você permanecerá na palavra de Deus em toda a sua vida, em nome de Jesus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter dado Deus elegido desde o princípio para a salvação, porque vocês receberam a palavra de Deus não como palavra dos homens. A palavra da salvação não é palavra dos homens. A palavra da santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor, não é palavra de homens. A palavra do poder de Deus para curar, libertar, não é palavra dos homens. Vocês receberam esta palavra não como palavra do homem, mas segundo é na verdade. Mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Assim que você crê na palavra de Deus, esta palavra de Deus vai operar na sua vida. Vai te dar energia para você andar na verdade.
continuar na verdade, vai te empoderar para você andar na verdade. A sua convicção vai permanecer em nome de Jesus. Há muitos anos atrás, quase muitos anos atrás, um jornalista veio da Ucrânia, queria escrever um livro na Deeper Life. Interagiu conosco aqui na sede. E ele foi para os estados, no norte, o estado do sul. Assim que adorou com eles, não sabiam que era um jornalista que queria escrever alguma coisa. Então, quando ele chegou, escrevia. Quando ele chegou, voltou e disse: em todas as igrejas onde ele entrou, em todo lugar, em todas as igrejas onde ele foi, mesmo nas zonas rurais, guardavam a palavra de Deus. E aquelas pessoas tinham convicção. Você terá convicção. Se aconteceu para pessoas de lá longe, até pessoas fora da Nigéria, receberam a palavra de Deus com todo o coração. Depois da mensagem, foi dito que oraram de acordo com a mensagem. Se está acontecendo com eles fora, qual mais irá acontecer para nós aqui em nome de Jesus? 1 de Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 13 de novo. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido a palavra de Deus, a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Tu cresces? Eu pergunto-te, se tu crestes, a palavra vai operar em ti. Ponto número 3 agora, restaurando. Compromissos culpados que se desviaram da verdade. Há pessoas que se desviam da verdade. E quando eles se desviam, o que acontece a eles espiritualmente? Provérbios 21, 16. Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O homem que anda desviado do caminho da verdade vai para o erro. Aquele que se desvia do caminho da salvação e vai para o pecado, agora ele já não acredita. Cada um é livre para pecar. Eu tentei, mas eu não pude ser livre. Assim que eu queria sair da imoralidade, eu entro de novo na imoralidade. Não há ninguém que pode ser livre. Ele se desviou para o deserto do pecado. Agora ele repousa na congregação dos mortos. Eu oro que não irá acontecer. E que se aconteceu, você voltará. Você voltará para a verdade. Volta para o caminho da justiça. Jeremias capítulo 14, 10. Jeremias 14, 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se. Se tornou coisa que eles gostam, eles abraçam. Pois que tanto amaram afastar-se, ouvem a palavra, mas eles têm ouvidos que querem se afastar. Eles amam afastar-se. Eles estão prontos da salvação. Antes que eles alcancem a salvação, eles se afastam, vão para o lugar de engano. Eles buscam a santidade, porque eles creem que sem santidade ninguém verá o Senhor. Depois de algum tempo, dizem santidade, santidade. Eu orei semana passada, orei naquele tempo, mas olha para mim agora, esta semana, veja lá o que eu fiz esta semana. Eles se desviam, eles afastam para a decepção e a descrença, e não detiveram seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles. Esses que se desviam,
esses que se... E diz, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. E o ouro que aquele espírito de se desviar, o Senhor tirará de ti em nome de Jesus. Amós, capítulo 8, 11. Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem fome, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A fome de ouvir as palavras do Senhor. Essas pessoas têm chance e privilégio de ouvir as palavras do Senhor, mas eventualmente desprezam. Pensa nessas denominações, pensa acerca de denominações, aquela denominação que John Wesley estabeleceu. A palavra estava lá, a palavra fluía lá. Olha para aquela igreja hoje, a santificação já está faltando na doutrina, nas ênfases, no ensino daquela igreja. Pensa sobre a salvação estabelecida por alguém, aquele que era fogo do Senhor, que tinha fogo de Deus na alma. Ele cria na palavra de Deus para a salvação. E eles andava para os pecadores que tinham se perdido, a paixão pelos pecadores. Eles teriam sorte se todos os membros, ministros, no exército da salvação, e eles pudessem ir ao inferno por algum tempo e voltarem, e verem como seria o evangelismo, como iria ocupar. Veja lá o que a evangelização se tornou: distribuir isto, fazer isto, e as ênfases da salvação já está embaixo. Olha a igreja pentecostal, que criam em nascer de novo e ser santificado e cheio de Espírito Santo, e crer em viver na palavra de Deus. Veja muitos essas igrejas carismáticas pentecostais na nossa terra e fora da nossa terra, fora do nosso país, eles já se desviaram para outra coisa. Agora é dançar, bater batuques, fazer outras coisas, assuntos que têm a ver com dinheiro. A própria palavra de Deus já não está lá. Deus diz que haverá fome de ouvir a palavra, e irão vagabundos, de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Isso é o que acontece para aqueles que andam são vagabundos. Você não será vagabundo da verdade. Você não será vagabundo da palavra de Deus em nome de Jesus. Você vai permanecer na palavra. Eu permanecerei na palavra. Não somente a palavra está na minha cabeça, mas estará no coração. E o seu andar será o andar da justiça. Será um andar da santidade. Será um andar da verdade em nome de Jesus. Tiago 5, 19. Tiago 5, 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, alguém ficou vagabundo da verdade, alguém não é mais zeloso da verdade, se alguém se desviou da verdade, estava na verdade antes para a salvação, mas ele se desviou, ele estava na verdade, a autonegação, a disciplina pessoal, se desviou da verdade, ele estava na verdade, na santificação, mas agora ele já se desviou, estava na verdade, acreditava, um homem, uma mulher, até a morte que lhes separa, mas já se desviou, estava na verdade, que não há divórcio, não há separação, mas ele já se desviou. Ele diz, eu li um livro particular, e aquele livro me diz, se eu não estou feliz com o meu marido, e há um problema lá em casa, não podemos resolver, Deus já nos deu a liberdade para deixar aquele homem
lançar fora aquele homem e casar alguém que você quer. Porque ainda você vai entrar no céu. Essas pessoas se desviaram da palavra de Deus. Eu oro que Deus irá te preservar na verdade em nome de Jesus. Se alguém se desviar da verdade, e alguém se trazer de volta a verdade, trazer de volta a salvação, trazer de volta a santificação, trazer de volta a total submissão e rendição à palavra de Deus, e um de vós o converter do erro, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, o santo vai converter o pecador. Dê-me um bom amém. O pecador não vai converter o santo. Eu disse, o pecador não vai converter o santo. Aquele que quer ser meu amigo, ter um objetivo, ter um propósito. O homem é totalmente da Bíblia. A cabeça está no cérebro dele. Este homem, a Bíblia está a ocupar o coração dele. Eu quero mudar este homem. Eu não quero estar pronto ao lado dele. Vou ser amigo dele. Vou ser boa pessoa para ele. Vou me aproximar dele. E a minha amizade vai lhe converter da verdade para o erro e vai fazer com que toda aquela palavra de Deus sai dele. Igreja, o que é que nós dizemos? Que Deus proíba. Que Deus proíba. Qualquer amigo, qualquer homem, qualquer mulher que vier na minha vida, nesta hora, depois de eu ter segurado a verdade, a segurar de forma delicada, qualquer um que há de vir e disser, queremos tirar a palavra de Deus na sua boca, o Senhor mandará fogo do céu. Vai mandar fogo do céu para lhe tirar fora de mim em nome de Jesus. Já ouviste a palavra da verdade em toda a sua vida, desde que entraste na igreja bíblica da vida profunda. Será que há um pecador lá no serviço? Há um pecador na sua família? Há um pecador na sua comunidade? Que você vai dizer, eu vou me aproximar dele, vou me aproximar dela e desviar dele tudo que ele tem, que apanhou naquele lugar, que Deus proíba na sua vida. Seja qual coisa que querem te dar, seja qual coisa que vão querer te oferecer. Que Deus separe a essas pessoas malignas de ti em nome de Jesus. Eles não vão te converter. A conversão sua é boa demais. Boa. Você é boa para Cristo. Estás convertido para Cristo, convertido para a verdade. Esta conversão é boa o suficiente. Não há nenhuma outra conversão de voltar para as trevas em nome de Jesus. Agora você será um instrumento de conversão de pecadores. Uma ferramenta, um instrumento para converter apostatados em nome de Jesus. Irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O Senhor vai te usar. A palavra na sua boca vai converter e vai restaurar a apostatado. A palavra na sua boca vai trazer fervor e zelo na vida daqueles que estão mornos em nome de Jesus. O Senhor já te levantou. Você não cairá. E todas aquelas pessoas que caíram antes, agora o Senhor está trazendo fogo, zelo, a coragem, a espinha dorsal para levantar e continuar em nome de Jesus. Você vai entrar no céu. Retenha a verdade e vais entrar no céu. Os nossos filhos entrarão no céu. Os nossos jovens entrarão no céu. Os nossos colegas do estudo vão entrar no céu.
Papá, mamãe, vocês vão entrar no céu. Pastores, vocês vão entrar no céu. Onde você está? Onde está? Estou perguntando onde você está. Você vai entrar no céu. Levanta. Céus. Céus. Céus é o seu objetivo. E você entrará lá em nome de Jesus. Abra a boca, diga ao Senhor, você não é um candidato para o inferno. Você não foi feito para o inferno. Você não é um estranho para ser lançado no inferno. Seu caminho é o céu. Continue no seu objetivo. Olhe para Jesus. Continue com os seus olhos na Bíblia. Você vai para o céu. Guarda os seus olhos na verdade. Assegura na verdade. Creia na verdade. Jovens, crianças, estudantes, adultos, pais, mães, pregadores, membros, retenham a verdade. Retenham a verdade até entrar no céu. Nada irá te desviar dos passos que te guiam para o céu, em nome de Jesus.